Vou falar nessa manhã a respeito de um assunto que une todos nós que estamos aqui. O que seria esse assunto? Se eu fosse transportar essa pergunta para os irmãos, o que faz unir as nossas vidas nesse lugar? O que faz você sair da sua residência, eu sair da minha, nós sairmos de bairros diferentes e nos reunirmos aqui em um determinado horário para prestar um determinado culto, se não a fé? Sim ou não? É a fé que você possui, que eu possuo, que todos nós aqui, nas mais diferentes variações, mas todos nós somos movidos pela fé. É a fé que faz com que tenhamos a convicção e a certeza de que Deus nos ouve. A fé é essencial para a vida cristã, porque é por meio dela que nós acreditamos em Deus. Ora, por que você faz a sua oração? Por que você fecha os seus olhos, dobra os seus joelhos, ou estando em pé, ou ainda, quando está lavando a sua louça, você está ali falando em orações com Deus, falando em orações, você está ali verbalizando palavras. Então, o que é senão a fé? Crença de acreditar que aquilo que você está falando está sendo colhido, está sendo recebido por alguém. Logo, a fé é o fundamento da base cristã. Sem fé, nós não teríamos condições de estarmos aqui nessa manhã. Você pode até ter entrado aqui dizendo consigo, e não é consigo mesmo, tá? É consigo. Dizendo consigo: Senhor, acrescenta minha fé. Senhor, renova minha fé. Eu preciso melhorar o canal de comunicação contigo, meu Deus. E sei que isso é possível mediante a crença. E muitas vezes o sufocamento, as incertezas da vida me fazem me sentir distante de ti, Senhor. Eu preciso experimentar de ti, Senhor, em minha vida, a manifestação do dom, o dom de Deus, o dom da fé, para que eu possa prosseguir na minha caminhada. E para fundamentar essa palavra introdutória, eu vou usar como texto Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, que é muito conhecido como o capítulo que vai relatar muita coisa a respeito da fé. Aqui a gente já vai tentar desconstruir uma ideia que se cria de Hebreus capítulo 11, dizendo que é o capítulo dos heróis da fé. Bom, não tem nenhum herói aqui. Primeira coisa, eu quero que você retire do seu vocabulário. Aqui não há nenhum ato de heroísmo. Que há em Hebreus capítulo 11 são homens e mulheres que foram levados ao extremo em situações de vida e que naquele momento houve uma manifestação da fé na vida dessas pessoas.
E por que que você está dizendo, André, que não são heróis da fé? Se a gente pudesse fazer uma entrevista com essas 17 pessoas que são nominadas em Hebreus capítulo 11, são 17 pessoas nominadas, e mais outros tantos que não recebem nome. Se pudéssemos fazer uma entrevista com eles, todos rejeitariam o rótulo herói da fé. Todos eles rejeitariam esse rótulo, a não ser que fosse. Imagine comigo, irmão, eu quero te dar uma plaquetinha de herói da fé. Tem uma cova ali, tem uns leões ali. Você entra e vai passar um período ali. Quando você sair, plaquetinha, herói da fé. Não, muito obrigado. Essa plaqueta eu não quero. Olha, eu tenho esse mar para você atravessar, mas você precisa atravessar e tem que ir rápido, porque atrás vem Faraó. Mas o mar está fechado. Mas como é que faz? Então, na medida que você for andando, ele vai se abrindo. Quando chegar lá do outro lado, a sua irmã vai cantar um hino e tem uma plaquetinha lá assim, herói da fé. Não, Senhor, muito obrigado. Essa plaqueta eu não quero. Essa plaqueta eu não quero. Até o Senhor Jesus rejeitou a plaquetinha, não foi? De herói. Senhor, se possível for, passa de mim essa plaqueta. Passa de mim essa plaquetinha. Então, vamos quebrar a ideia de que são heróis. Não, são pessoas que manifestaram a fé no momento em que não tinha para quem recorrer. No momento em que você só tinha Deus. E talvez seja esse o momento que você esteja vivendo. Eu só tenho Deus e mais ninguém. Eu só tenho aqui a recorrer. Todos os meus recursos se esgotaram. Todas as minhas possibilidades se esvaíram. Nesse momento, eu estou vivendo um momento que eu preciso que a minha fé seja manifestada. E é isso que acontece em Hebreus, capítulo 11. Primeiro versículo diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Na versão mais convencional, diz, meu querido irmão Sérgio, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. Firme fundamento. Tudo que se constrói, tudo que se edifica em cima de uma fundação. Essa é uma linguagem da engenharia. Para você ter qualquer coisa bela e suntuosa, elevada, você tem que entender que há uma fundação. Assim é a sua vida cristã. O alicerce da sua vida deveria e deve ser a base do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Essa fé que manifesta na sua vida é que vai ser o firme fundamento, a certeza das coisas que você espera. E eu te pergunto nessa manhã, o que você espera de Deus? O que você tem esperado de Deus? Será que são só bens materiais? É só isso que se limita à tua vida? Só coisas materiais? Eu acredito que não. Quem sabe você espera de Deus mais alegria. Quem sabe você espera de Deus mais paz. Viver a paz do Senhor, a paz em Cristo. Quem sabe alguns aqui nessa manhã esperam de Deus a saúde. Como diz a palavra de Deus, amado, a ti desejo que vá bem, assim como bem vá a tua alma. 3 João, verso 2. A Bíblia diz em Romanos 10,
8 e 9, que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares e no seu coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Se a tua esperança é a salvação em Cristo Jesus, é pela fé. A Bíblia diz que pela graça, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante o quê? Pela graça sois salvos mediante o quê? Isso não vem, mas é dom. O que é dom de Deus? A fé. Essa graça que se manifesta na sua vida. Agora, você tem que verbalizar, você tem que falar. A palavra está junto de ti. E esse André me ajuda, eu gostaria de adquirir mais fé. Como eu consigo isso? Como é que eu me aproprio de mais fé? Romanos 10:17. Isso é um fenômeno. É um fenômeno. Por que um fenômeno, André? Porque na medida em que eu prego a palavra, a Bíblia diz que a fé é o fenômeno da audição. Fenômeno da audição. Na medida em que eu me coloco como comunicador da palavra e faço a exposição com clareza dos textos bíblicos, você não está vendo. Mas se você estiver conectado com a mensagem, isso vai produzindo um efeito na sua vida e vai limpando e lapidando a tua fé e vai acrescentando a tua fé. Porque a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Firme fundamento das coisas que se esperam. Cadê o texto bíblico? E a prova daquilo que eu não vejo. 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ora, como é que você consegue entender a criação dos mundos? Como é que você consegue explicar a criação dos mundos? O que está dizendo assim, só tem uma forma de entendimento. E qual é essa forma de entendimento? Pela fé. Não, André, existem outras formas. Não, existem algumas teorias das criações do mundo, e eu sei delas. Mas são teorias. Agora, para você entender que tudo que é visível veio a existir daquilo que não existia, meu Deus, embolou tudo, é pela fé. Somente pela fé. É somente pela fé, não tem átomo, não tem nêutron, as primeiras partículas de vida longa que se constituíram o átomo. Não foi. Foi antes disso, foi antes do átomo, antes do elétron, antes do nêutron. Foi no haja. Foi no haja. E a música diz o quê? Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Essa declaração é uma declaração de fé. É uma declaração de fé daquele que crê que existe um Deus, que existe um Deus justo, que existe um Deus fiel, que existe um Deus longânimo, verdadeiro, que existe um Deus vivo. Deus vivo. Pela fé,
entendemos que o universo foi formado pela palavra. A Bíblia diz que Deus traz a existência daquilo até que não existe pelo poder da sua palavra. Quero fazer uma pequena aplicação dizendo o seguinte: se você acha que não há solução para o teu problema pela fé, essa solução pode aparecer hoje. Pela fé. Você sabe quantas vezes aparece a expressão pela fé? Você já teve o cuidado de contar? Provavelmente não. 20 vezes. A expressão em Hebreus capítulo 12, pela fé, ela vai aparecer 20 vezes. Pela fé, pela fé. Será que foi porque o escritor estava com falta de vocabulário? Então ele ficou repetindo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé? Ou há algo a nos dizer nesta repetição? Há bastante coisa que devemos aprender aqui, porque se estamos vivos e se estamos aqui, estamos pela fé no Senhor Jesus. Aleluia. Estamos pela fé nele. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Quem ensinou Abel a fazer sacrifício? Como é que ele aprendeu isso? Como é que bateu em seu coração um desejo de fazer uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus? E ele oferece um sacrifício que agrada a Deus, que é um sacrifício de um novilho, e um sacrifício que vem carregado de sangue. Quem orientou Abel? A fé. A fé orientou. Ninguém deu instruções para Abel. Abel, deixa eu te dizer uma coisa. Teu irmão está preparando ali um sacrifício da terra, mas vou te contar, não conta para ninguém, Abel. Deus se agrada de sacrifício de sangue. Não. Ele foi movido no seu íntimo para apresentar um sacrifício que já tipificava o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz, derramando o seu sangue por nós. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício excelente. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o tomou para si. Enoque é sobrinho de Abel, filho de Caim. E Enoque andava com Deus, tinha um relacionamento com Deus todos os dias. E em Gênesis capítulo 5, se você tiver, depois quiser anotar e ler, Gênesis capítulo 5, você vai ver que o ciclo da vida humana é fulano nasceu, viveu e morreu. Fulano nasceu, viveu e morreu, porque esse é o ciclo, mas em determinado momento esse ciclo é quebrado, porque nasce Enoque e ele anda com Deus e ele não vê a morte, porque Deus o toma para si. Assim como você que está em Cristo, você não verá a morte eterna. Porque você pode se separar do teu corpo, mas você está credenciado para viver eternamente com Deus. É isso que faz, acredito, que seja esse o motivo da sua adoração esta manhã. Ter essa convicção e essa certeza de que em Cristo você é salvo. De que em Cristo você é mais do que vencedor. De que aquele que é nascido de Deus, 1 João 5,4, vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é qual? A nossa fé. A nossa fé. Aleluia! Enoque andou com Deus, versículo 6. Aqui o escritor
ele dá uma pausa. Porque imagina comigo, quem está produzindo esse texto, o escritor da carta aos Hebreus, nesse momento, se pela lógica da produção textual ou questão de estilo, o ideal seria você fazer o relatar todas as pessoas, tudo aquilo que você quer, e depois você fazer as suas conclusões. Mas eu fiquei pensando nessa intercalação, ele vai intercalar um depoimento dele, ele fala de Abel, ele fala de Enoque e ele para, mas depois ele vai continuar. E ele para por quê? Porque eu comecei a imaginar uma pessoa tão cheia do Espírito, escrevendo coisas gloriosas, tão bonitas, que em determinado momento ele para e ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aqueles que se aproximam dele. Creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. São 3 expressões no livro de Hebreus que dá essa conotação. Hebreus 9:12 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível. Irmãos, é Hebreus 9:22, tá? Aqui a memória falhou aqui, Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem fé é impossível você agradar a Deus. A escritora Raquel de Queiroz, saudosa Raquel de Queiroz, a primeira mulher a assomar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, em 4 de novembro de 1977, renomadíssima, a maior escritora romancista brasileira da literatura, premiada pelo livro O 15, que escrevia sobre as lutas pela miséria no Nordeste. Perto do fim da sua vida, por volta dos meados de 2001, 2002, Raquel de Queiroz dá uma entrevista, e ela era uma ateia confessa. Ela diz o seguinte: eu não creio em Deus, eu nunca acreditei, mas eu posso dizer como é triste você não acreditar em nada. Esse depoimento existe em áudio. Se alguém quiser, depois eu compartilho. E ela continua dizendo: no momento mais doloroso da minha vida, em que eu perdi a minha filha, eu só chorava porque eu não tinha para quem pedir. E eu percebi quanto é infeliz uma pessoa que não tem fé. E ela continua dizendo: você que tem uma fé pequenininha, adube a sua fé, cuide da sua fé, porque é o instrumento melhor que você vai ter na hora do auxílio, na hora do socorro. E ela continua dizendo: eu penso que pessoas que deixam manifestar o sobrenatural sobre si são pessoas mais felizes, porque eu sinto como um buraco na minha cabeça por não ter fé. Você acha que a sua fé é pequena? Você acha que a sua fé é irrelevante? Você está achando errado. Troque esse pensamento e entenda que a sua crença em Deus faz muito sentido. Faz total sentido. Você não está desperdiçando o seu tempo num domingo pela manhã, em uma reunião aqui na igreja, ou você não está cumprindo uma agenda social. Você está aqui porque Deus te ouve.
porque Ele cuida da tua vida, Ele cuida das nossas vidas. E é por esta razão que estamos aqui, porque sem fé é impossível agradá-lo. Porque ao se aproximar dele, precisamos ter em mente que ele existe e que ele é abençoador daquele que os buscam. E ele deseja te abençoar esta manhã. Pela fé eu digo que Ele quer te abençoar esta manhã. Pela fé eu digo que este cenário ele pode se mudar de hoje para amanhã. Pela fé eu digo que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Pela fé eu digo, Ele enxuga dos teus olhos toda lágrima. Pela fé eu digo, em Cristo tu pode mais. Pela fé eu digo, ainda que se levante o inimigo contra a tua vida, ele não vai prevalecer, porque você tem o escudo, e o escudo é denominado escudo da fé. Aleluia. Aleluia. Mas André, me explica porque eu não estou entendendo o porquê está acontecendo isso na minha vida. Como é que eu vou te explicar o que eu não sei? A não ser que você se conforte com palavras mentirosas. A não ser que palavras vãs ao vento te acalente, mas se você quer ouvir a verdade te libertará. E a verdade em Cristo é que Ele não nos chamou para entender tudo, Ele nos chamou para crer. Aleluia. Eu não consigo entender por que eu perdi a minha sobrinha atropelada na frente da minha casa aos 7 anos de idade. E por várias vezes eu ficava, Senhor, por quê, Senhor? Por quê? Assim como você fica questionando a Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? E você deseja, muitas vezes, uma explicação e não tem. Porque Ele não te chamou para te explicar, Ele te chamou para ter fé. Confia, confia, confia. Confia, confia. A Bíblia diz que o quê? Que os nossos planos, o nosso coração faz os planos, mas que a resposta principal vem de quem? Provérbios 16:1. A resposta principal vem dele. Eu sei, muitas vezes a gente gostaria das explicações, não gostaria? Oh, claro que gostaria. Gostaria que tivesse tudo ali explicado, para eu dizer assim, agora sim, agora eu vou crer, agora ficou claro, agora eu estou entendendo. Poxa, por que o senhor não falou antes? O senhor me fez uma pegadinha, se o senhor me falasse antes, eu já tinha manifestado a minha fé, mas o senhor me fez sentir dor, o senhor me fez sentir amargura, o Senhor me fez sentir coisas assim, sentimentos ruins, para agora eu saber, mas é nesse processo que Ele vai lapidando a nossa vida, que Ele vai melhorando a nossa vida, sabe? A nossa vida cristã, a nossa vida em Deus, para entender assim, Senhor, bem sei, como disse Jó, que tudo podes, e que nenhum dos teus desígnios podem ser impedidos. É que eu falei de coisas que eu não compreendia. Eu falei de coisas que eram maravilhosas demais para mim, mas hoje eu me arrependo e aqui eu ponho meus joelhos em terra. Foi a oração de Jó. Aleluia. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que não via e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua casa. Irmãos,
Veja isso. Como é que um homem constrói uma arca nas condições que Noé construiu, sendo divinamente avisado, ponto, mais ninguém falou. Se fosse no dia de hoje, Noé estaria hypado nas redes sociais. O maluco construindo uma arca em todas as redes sociais e muita gente reagindo para poder ganhar curtidas, né? Então ia reagir, Noé ia assim, todas as redes sociais. O que é isso? É um maluco construindo uma arca. E Jesus faz menção de Noé, dizendo que, como nos tempos de Noé, em que as pessoas se alegravam, casavam e se davam em casamento, até que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta pela fé. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu para ir a um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde vir. Os irmãos lembram onde está esse texto? Os irmãos lembram? Se não lembram, eu vou pedir ajuda ao meu querido Basílio. Projeta, Basílio, por favor, Gênesis capítulo 12. Cadê? Onde que ele projeta? Ah, está ali. Está ali não. Basílio, você pediu para que eu pudesse te... Ah, ali. Disse o Senhor a Abraão. Gente, preste atenção. O escritor está fazendo um relatório e ele está querendo estimular pessoas a não abandonarem a fé. Foi. Até aí foi. E ele começa dizendo que a fé é firme fundamento das coisas que se esperam, prova daquilo que não se vê. E dentro desse relatório, ele quer explicar, ele quer exemplificar, e nos exemplos ele cita 17 pessoas. Das 17 pessoas, ele intercala e ele diz que, olha, para continuar a minha narrativa, eu vou dizer que se não tiver fé, você não consegue agradar a Deus. E ele retoma a narrativa vindo para Noé. Então ele está citando Abel, Enoque, Noé, pessoas da dispensação antiga, e após o dilúvio, Deus deseja construir uma nação, para que nessa nação pudesse se manifestar o Messias, o Salvador do mundo. E Deus olha, escolhe um homem, e esse homem é chamado Abrão. E o texto bíblico, cadê o texto bíblico? Está aqui atrás. O texto diz assim: sai da tua terra, e disse o Senhor. Gente, como é que o Senhor disse? Como ele disse? Como? Voz? Sonho? Ao coração? Não está dizendo isso. Está dizendo que o Senhor disse. Não sabe se foi uma voz, não sabe se foi um sonho, não sabe se foi ao coração, não sabe se foi uma visão, mas o texto está dizendo: disse o Senhor, Abrão, sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. Glória a Deus. Irmãos, olha que coisa interessante. Vamos imaginar que tivesse ali Deus chamando Abraão, dizendo: Abraão, você está muito ocupado, Abraão? Queria falar com você, que eu estou com um projeto que eu acho que vai dar certo, Abraão. Né, pastor Nelson? Eu acho que vai dar certo. Estou pensando, Abraão, em construir uma linhagem de um povo, e nessa linhagem vai surgir o Salvador do mundo. Eu queria saber se eu posso contar contigo, Abraão. Você vai passar por alguns momentos, mas tá bom, Senhor.
Fala, continua que eu quero ver se esse plano me interessa. E aí Deus diz: então, você vai ter que sair da sua casa, da sua parentela e ir para uma terra. Tá, mas onde que é essa terra? Ainda não posso te falar. Não, você não está certo, Senhor, isso eu não consigo. Não, esse diálogo nunca houve e nunca haverá. Simplesmente ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão seguiu. E aqui uma coisa interessante, meus irmãos, por quê? Tem gente que tem uma intimidade bacana com Deus, ouve Deus falar toda hora, né? Não, porque Deus falou, porque Deus disse, Deus mandou te dizer. Eu acho impressionante. Eu, como ainda não tenho essa estatura, eu fico mais reservado, porque são pessoas muito espirituais. Ouve Deus a todo momento, a toda hora, e toda hora Deus revela alguma coisa. Eu, quem sabe, um dia, eu não sei se eu ainda consigo chegar nesse estágio, porque eu já estou velho, talvez eu morra e não chegue nesse estágio. Mas Abraão ouviu 4 vezes Deus. Ele ouve em Gênesis capítulo 12. Deus vai falar com Abraão de novo 20 anos depois. Em Gênesis capítulo 15, 20 anos depois, irmãos, preste atenção no que eu estou falando. Ele diz: Abraão, faz isso, isso, as instruções são essas. Será que a gente aguardaria uma semana? Um mês? Um ano? Não, não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Ele nunca mais falou nada. E aí, se não, irmãos, se fosse Deus, ele já daria sinais. Se fosse Deus, tem gente, porque é o que eu estou te falando, tem muita gente habilidosa, parece que toda hora está na sala de Deus. E aí ele tem todas as instruções possíveis, aí você fica até constrangido. Eu fico, irmão, constrangido de conversar, porque assim, pessoa muito espiritual. Toda hora está na sala. Não, não foi isso não, porque Deus faz assim, porque Deus faz assim, porque Deus age. Uau! Bom, a pessoa sabe cada 20 anos depois. Abraão, em Gênesis capítulo 15, ele está. Qual é a promessa que Deus deu? Uma terra e uma descendência e uma terra. 20 anos depois não havia descendência e nem havia terra. E Deus aparece a Abraão em sonhos e confirma a promessa. Põe para mim, por favor, Gênesis 15, verso 6. Gênesis 15, verso 6. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, por isso ele é o pai da fé. Ele creu, continuou crendo. Depois disso, terceira vez, Deus aparece para Abraão em Gênesis capítulo 17. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Depois Deus aparece no capítulo 18, quando é visitado Abraão por 3 anjos. E o anjo disse: Abraão, chegou a hora, Sara, tua mulher, vai ter filho. E Sara está ouvindo perto da tenda e começa a rir. E o anjo diz: por que Sara ri? Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? E assim aconteceu. E pelo relacionamento de Abraão e Sara, e ela consta na galeria aqui, ela consta na lista. Entenda, Sara consta aqui na lista da fé, mas Sara duvidou. E eu vou concluir, você vai entender o porquê desses altos e baixos da fé. Nasce Isaac, depois vem Jacó e Esaú, depois vem José, depois vem Moisés. Não dá tempo para fazermos o comentário mais extenso, mas no versículo 30 do capítulo 11, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 vezes. Quando se fala das muralhas de Jericó, o que é que você pensa? Quem é que te vem à memória? Oi? Não, não vem memória, Raabe. Por favor, pode até vir do irmão. Está vindo porque o irmão está lendo Hebreus 11.
Quando a gente fala das muralhas de Jericó, a gente pensa em Josué. Hã? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Não é assim? Aquele lá da nossa infância, não era assim? Você não vem com Josué porque Raabe vai esconder, não tem nada de Raabe, não tem nada de Raabe. Mas ela aparece na lista. Ela aparece na lista e a gente tem que considerar isso. O que aconteceu aqui? O homem está escrevendo cheio do Espírito Santo, mas ele não fala de Josué, mas ele fala de Raabe. Então você e eu precisamos considerar isso. Essa mulher não tinha formação evangélica, ela não frequentou os seminários, ela nem frequentava o grupo de conexão. Meu Deus, pecadora, pesada, pesada. Ela não frequentava nada. Mas essa mulher quer o que da vida? Não está em contato com nada. Mas vamos ver o que ela... Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero louvar o teu nome nessa manhã, Senhor, porque eu sinto aqui a presença do teu Espírito Santo. Eu sinto a tua presença aqui e eu sei que o Senhor está movimentando nesse ambiente, Senhor, porque a fé vai ser manifestada aqui, Senhor. A fé vai se manifestar, Senhor, e ela vai se manifestar de forma diferente, meu Pai. Não é no barulho, não vai ser, Senhor, na potência da voz. Não vai ser, Senhor. Ela vai se manifestar dentro do coração. No coração quebrantado, no coração contrito. Naquele que deseja ver Deus. Naquele que deseja ver manifestação de Deus na vida. Aquele que está cansado, Senhor, de vergonha, de derrotas e vexames e quer viver a fé em Deus. Raabe, os homens encontram refúgio no prostíbulo de Raabe, e essa notícia chega ao rei da cidade e ele manda soldados. Raabe esconde os homens e põe o dedo no nariz deles e diz assim: olha, nós temos ouvido do que o Deus de vocês tem feito. Chegou ao nosso conhecimento que ele abriu o mar vermelho, e que ele é Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmão, da onde Raabe aprendeu isso? Me diz, por favor, que você sabe mais do que... Onde que ela aprendeu isso? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Como é que ela faz esse tipo de declaração? Pela fé. E por ter feito essa declaração, o pacto foi feito. Ela foi livre com a sua família. E ela recebeu a honra de ser registrado na mesma categoria que Abraão, que Moisés, que Abel, que Enoque, que Isaac, que Jacó. Aí você pensa assim, não, essas coisas aí é só para quem é grande, é só para gente renomada. Gente, Raabe, com todo respeito a Raabe, ela não, porque quando se cita, entre aspas, os heróis da fé, ninguém fala da Raabe, não. Ela é, Deus diz, Raabe, passa, tipo, passa. Vamos falar dos outros. Irmão, essa mulher merece honra, assim como todos os outros que são citados aqui, porque eles manifestaram a fé, assim como você pode manifestar a tua fé aqui nessa manhã. Essa palavra aqui dessa manhã é uma palavra de fé, meu irmão. É uma palavra de fé. Fé trazendo de volta a fé cristã no seu coração. Não as questões materiais. Por favor, por um momento, tenta se limpar dessas coisas, tenta tirar um pouquinho.
Fala assim: Senhor, eu quero, Senhor, eliminar dos meus pensamentos só as preocupações materiais, o pagar conta, o ter que resolver problema, todas essas questões do âmbito material, porque eu também preciso cuidar da minha família. Eu tenho 4 filhos, e é por essa razão que eu procuro trabalhar bastante, o máximo que eu posso, mas quando a gente está na presença de Deus, isso tem que sair do nosso coração, a gente tem que falar: Senhor, restaura a minha fé. Yeah. A fé que me faz crente, a fé que me faz vencedor em Cristo, vencendo o pecado, vencendo o mal. Ah, André, mas será que aquela ação da justiça, meu irmão, não sei, o juiz vai julgar. Se for para sair, vai ser. Se não for, você não pode culpabilizar Deus. Ah, mas é porque lá na oração do irmão tal ele disse, aí Deus mentiu. Então ele estava com a procuração de Deus lá, dizendo: eu estou com a procuração de Deus, eu falo em nome de Deus. Deus às vezes não disse nada. O que ele diz para você é: fica firme, fica firme, fica firme, fica firme. Isso vale muito mais do que qualquer coisa. Dinheiro se ganha e se perde, bens materiais se ganham e se perde. Vai- Tudo vai passar. A Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Isto é a fé que vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Pela fé, que mais direi? Faltar-me-ia tempo para refletir de tantos outros: Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Jefté, Samuel, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, fecharam bocas dos leões, extinguiram a violência do fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, o meu Deus, a quem eu sirvo, pode me livrar dessa fornalha, mas se ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não nos dobraremos à estátua. E Deus livrou, livrou, livrou ou não livrou? Livrou pela fé, mas naquele momento aprove a Deus livrá-los, mas não livrou João Batista de perder o pescoço. Então João Batista não era um homem de fé. Sim ou não? Porque ele perdeu o pescoço. Então, se ele perdeu e sofreu sacrifício, ele não era um homem de fé. Está errado. Deus é quem opera o querer e o efetuar. Aqui está dizendo que muitos fizeram coisas espetaculares em nome da fé. Mulheres e tantos outros. Versículo 36, outros, porém, passaram por escárnios. Será que ele não se enganou, não, gente? Ele estava tão cheio do Espírito que ele começou a escrever. Será que ele não se enganou? Porque ele estava falando só de coisas maravilhosas, de vitórias. Passou pela força do fogo, o leão rugiu e não viu nada. E o fio da espada passou, não matou ninguém. Mas, de repente, ele começa dizendo que outras pessoas que estão listadas aqui, mas que não tem um nome, não dá. Olha, por que ele não põe o um nome, pastor Alvi? O que ele diz? Faltar-me-ia tempo. Não tenho mais tempo, assim como eu não tenho mais tempo. Eu tenho que parar. E eu tenho que parar, vou parar. Não tenho. Faltar-me-ia o tempo. Mesóclise. Aleluia. É isso. Aleluia. Faltar-me-ia o tempo. Que mais? Lembra do levantar-me-ei? Mesóclise.
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Faltar-me-ei o tempo. E ele está dizendo aqui, pessoas que foram apedrejadas, provadas. Aqui uma coisa que eu quero que os irmãos olhem aqui bem interessante. Versículo 37. Versículo 34. Alguns escaparam ao fio da espada. Versículo 37. Uns foram mortos pelo fio da espada. No 34 diz que alguns escaparam do fio da espada. Mas no 37 está dizendo que alguns morreram por fio da espada. E aí? Deixou de ser pessoa de fé? É como se você estivesse numa categoria acima. Eu vivo em Cristo. O que acontecer é Cristo. É em Cristo. Se eu vou morrer ou se eu vou viver, é em Cristo. É isso que Sadraque e Mesaque falam. Senhor, Ele pode nos livrar, mas se não livrar, vamos morrer. Isaías morreu cerrado ao meio. O profeta messiânico, o primo de Jesus, João Batista, perdeu o pescoço. Não. Então vamos para o exemplo maior. E qual é o exemplo maior? O nosso Senhor Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário. E ele não tinha fé. Ele é o autor e o consumador da fé. Posto isso, irmãos, não dá mais para pregar, porque se eu passar mais 5 minutos, o pastor Alvir não me convida mais. E como eu fico muito triste se eu não for convidado, então eu vou encerrar, mas para encerrar eu vou fazer 4 considerações. Se tivesse mais tempo, eu explicaria as considerações. Como não tem, eu vou ler com os irmãos. Primeira consideração. Cadê a Basílio? Quatro considerações para que você anote, pense, para você pensar. Quando a gente fala para pessoas inteligentes, a gente fala para que a pessoa pense. Primeiro, ser uma pessoa de fé não significa ser uma pessoa. Você pode repetir isso comigo? Você entendeu isso? Da onde eu extraí isso? De Hebreus 11, do 1 ao 40. Se você for ver a biografia de cada um, você vai ver cada história, cada um com os seus problemas, com os seus deslizes, com os seus percalços, com as suas causas, com as suas debilidades, com as suas incertezas. Mas eles foram pessoas listadas na fé. Então isso faz concluir que você que achava assim, eu sou tão errante, eu sou tão imperfeito, eu ainda preciso melhorar muito, muito. Ser uma pessoa de fé nada tem a ver com perfeição. Você e eu estamos na mesma categoria dos imperfeitos e amados por Jesus. Tem um livro do Rubem Fonseca, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, um romance de Rubem Fonseca. Lembrei aqui agora, porque eu estou falando de imperfeição. Imperfeição. 2. O fato de sermos uma pessoa de fé não significa que seremos o quê? Que seremos mídia. Não, você não vai ser mídia, midiático. O mídia todo mundo chama, né? Chama para cá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Aí a gente assim, nossa, queria ser como fulano, queria ser tanto como não sei quem, queria ser tanto. E o texto de Hebreus está dizendo que pessoas que tiveram fé, outros, que outros são esses? Qual o nome dele? Qual o endereço? Manifestaram a fé. Eu pergunto o seguinte: a Ciro Fenícia está listada ali? A mulher Ciro Fenícia está listada ali? Senhor, minha filha está endemoniada, precisa de cura. Não posso. Não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas, Senhor, os cachorrinhos também comem, Senhor. Cachorrinho também se alimenta, Senhor. Senhor, meu Deus. Mulher grande é o quê?
Grande é a sua fé. Quem sabe nessa manhã você vai ouvir do Espírito no seu coração dizendo: grande é a tua fé. Você que estava aqui, você que veio essa manhã aqui dizendo assim: ai, minha vida não muda. Ai, quanto mais eu oro, ai, grande é a tua fé. Você não está aqui à toa, despretensiosamente. Você veio aqui porque Deus te trouxe e Ele te diz através da sua palavra: grande é a tua fé. Centurião, cadê o centurião? Está aqui na lista? Não. Senhor, não vá. Diz uma palavra, o meu criado vai ficar bom. Que eu também tenho uma autoridade, Senhor. E eu digo, ele vai, ele faz isso. E ele faz. E o Senhor diz o seguinte: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quem sabe nós não seremos um desses muitos, não do Oriente, porque a gente não mora no Japão, mas a gente é do Ocidente. Quem sabe não seremos uma dessas pessoas que, no anonimato, quem nos conhece, a gente é o famoso quem? Nada, nós somos, e que bom que nós somos pessoas simples e pessoas que têm o amor de Deus manifestado em nossas vidas. Aleluia. Não precisa ser conhecido, talvez, mas se eu fosse igual aquele irmão ali da internet que revela tudo, nada disso, irmão. Ele te revela nessa manhã através da fé que você tem valor. 3, e Ministério de Louvor pode subir. 3, a fé nem sempre nos livra de tentações, perseguições e angústias. Eu não preciso explicar isso, porque você já leu. Muitos foram cerrados, prejudicados. Bem que a gente gostaria, é óbvio que a gente gostaria, em algum momento, na pregação do Evangelho, na exposição do Evangelho, começou a se intensificar muito mais olha, você vai conseguir, você vai ter, Deus vai curar, Deus vai fazer, por quê? Porque isso agrada mais. Não é assim? Agrada mais, é óbvio que eu quero ouvir coisas que me favorecem. E essa manipulação de forma maliciosa que foi feita usando a palavra, nada mais é do que também para angariar grana, dinheiro, recurso. Porque quanto mais eu falo o que você quer ouvir, mais sensível você fica. E quanto mais sensível você fica, mais possibilidades eu tenho de te assaltar. Eu tenho de tirar dinheiro do povo. E as pessoas fazem isso sem o menor constrangimento, em muitos lugares. Elas não falam a essência da fé, mas Deus pode fazer porque Ele tem todo o poder. Mas Ele não me prometeu nada disso. Ele me prometeu a vida eterna. Então, se Ele fizer, eu adorarei. Caso não faça e não atenda às minhas expectativas, eu continuo servindo, porque sei que Ele fará o que é melhor para a minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele fará o que é melhor para a minha vida.